Saudações Moçambique, saudações ao mundo. Este é o Debate Internacional, o programa que aborda os aspectos da vida política e social fora de Moçambique, e cá estamos nós mais um sábado para podermos conversar sobre estes aspectos. Este é o primeiro programa do mês de fevereiro, depois do longo mês de janeiro ter já passado para a história. Começamos, portanto, a conversar e, de forma consecutiva, um tema específico não sai da agenda, não sai da pauta mediática internacional, que é o caso do conflito que opõe a Rússia e o Ocidente, vai ser também tema no dia de hoje. Por ora, vamos, portanto, saudar aqui os nossos convidados que têm estado a fazer o nosso programa e de que forma, ao longo dos últimos 3 e 4 programas. À minha esquerda, o Gabriel Goman. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimentar o telespectador. Exato, e à minha direita, o José Matimulano. Saudações. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos ao prato quente, como se diz no dia. Exato, vamos ao prato quente, diz aqui o José Matimulano, e é isto que nós vamos fazer aqui neste nosso programa. Vários acontecimentos tiveram lugar nos últimos na última semana. A tensão na Rússia continua e vamos tentar abordar os novos dados, os novos elementos, para tentarmos compreender qual é o posicionamento dos países que estão interferindo neste caso. Portanto, vamos, nesta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos de tentarem atrair a Rússia para a guerra. Esta foi a posição de Putin depois de receber, portanto, a resposta ao caderno de encargos que havia submetido a este país para tentar haver uma solução neste diferente para a Rússia. Vou começar por si, José Matimulano. Portanto, há um conjunto de situações que ocorreram esta semana. Temos a situação de envio dos Estados Unidos para a tropa, de mais tropas para o leste europeu. Temos também a questão das manobras militares que foram feitas pela Rússia numa região não comum em relação a estes aspectos, e vamos falar disto também, mas o que me interessa agora é tentar compreender por que é que acha que Vladimir Putin considera que os Estados Unidos estão a empurrar a Rússia para a guerra. Tá bom, muito obrigado. Sendo que a Rússia é que tem soldados na fronteira. Ok. É o seguinte, nem precisa de, acho que eu já disse nos programas anteriores, que o que está a acontecer é que o Ocidente é que está a vender a carta da tal possível e, aliás, do tal iminente ataque russo à Ucrânia. Portanto, da parte russa, quer dizer, nenhum dirigente, nenhum alto dirigente, nenhum deputado, um expert russo sequer ameaçou ou lançou a hipótese da Rússia entrar e atacar a Ucrânia. Portanto, isso tem sido, quer dizer, repetido várias vezes pelos dirigentes ocidentais, norte-americanos, britânicos, principalmente, e eles mesmos que vêm avançando datas em que isso irá acontecer, é iminente, e chegou-se a uma situação em que até o próprio presidente ucraniano nega tal hipótese, ele não vê tal ameaça russa. No entanto, no Ocidente até chegaram a dizer que fumavam todos drogas lá na Ucrânia, porque não se apercebiam, porque como é que eles lá no Ocidente veem o perigo russo iminente na Ucrânia, mas os ucranianos não veem isso. Portanto, é estranho. Então, quando em cada canal, em cada meio de informação ocidental, todos os dias se diz que a Rússia vai atacar, o ataque é iminente, e ao mesmo tempo isso é acompanhado de um leque de ações de apoio bélico à Ucrânia, portanto, só resta concluir que, quer dizer, há um interesse muito claro do Ocidente em que a Rússia realmente ataque a Ucrânia. Exato. Então, daí a tal conclusão do Vladimir Putin, quer dizer que os Estados Unidos da América, na verdade, queriam que a Rússia fizesse isso. Portanto, em questão quando se olha para a questão das manobras militares que a Rússia está a levar a cabo com a Bielorrússia, na verdade elas não são novas. É só olhar um bocadinho para a história, quando vê que
houve muitas outras e são regulares, são ordinárias e extraordinárias, não é? Quer dizer, mais ordinárias do que extraordinárias. Portanto, esta sim é uma manobra extraordinária, portanto, e é natural que se mostre que existem cartas na mesa, que podem ser, que a Rússia e a Bielorrússia, como aliada, têm cartas na mão para Considera poder... que é uma mensagem. É uma mensagem, sim. Assim como o que está a fazer o Ocidente, a enviar tropas para o leste, os Estados Unidos da América, a Inglaterra, quer dizer, só desde o ano passado para cá, os Estados Unidos da América só em munições, quer dizer, são 500 mil toneladas de munições, não é? Que mandaram para a Ucrânia. É cerca de 1,5 trilhão, mil milhões de dólares em apoio bélico à Ucrânia. E neste momento o presidente Zelensky acaba de anunciar o incremento das suas forças em 100 mil homens. Então pergunta-se, de onde é que, quer dizer, primeiro, dias antes ele fez um informe à nação e constatou que economicamente o país está de rastros, não é? E as tais ameaças de guerra iminente fizeram com que da Ucrânia saíssem cerca de 12 mil milhões de dólares da bolsa e não é? Dos investimentos. Coisas. Então, e 3 dias depois ele vem anunciar um acréscimo da força militar em 100 mil homens. Pergunta-se de onde é que vem o dinheiro. Mas está claro que o dinheiro virá diretamente do patrocínio norte-americano, porque nota-se aqui também, mais uma vez, uma tentativa de tornar a Ucrânia um Taiwan, não é? A militarização da Ucrânia como Taiwan. Portanto, é mais ou menos o que está a acontecer agora. Portanto, Gabriel, há um ator que a Rússia nesta semana acabou solicitando, que reivindicou que entre nesta questão de uma nova era. Segundo o conselheiro diplomático da Rússia, Yuri Ushakov, diz que foi preparada uma declaração, portanto, há de haver um encontro no âmbito dos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão acontecer na China. O presidente russo vai ter um encontro com Xi Jinping e o termo que me causou, digamos, algum interesse aqui é o fato de dizerem que estão a preparar foi preparada uma declaração comum sobre a entrada das relações internacionais em uma nova era. Esta nova era nas relações internacionais, acredita que estará em preparo um novo bloco, novos blocos mundiais, como aconteceu antes da Primeira, da Segunda e Terceira Guerra? Isto não pode ser um alerta de que os próximos tempos poderão ser complicados? Uma nova era, o que é que acha que poderá significar? Bem, aqui o que posso dizer é que só a união da Rússia e a China, diria que estaríamos a entrar numa nova era. Trata-se de dois gigantes, tanto em termos tecnológicos como em termos económicos, mas esta nova era, aliás, ela já vem se redesenhando, né? Porque é o que nós estamos a ver. Primeiro, com a ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, esses partidos, na verdade, nem tudo o que dizem está errado. Há muita coisa que esses partidos dizem que a gente diz, sim senhor, portanto, há alguma ordem que é necessária na Europa, portanto, são contra a prostituição. Nós não vamos negar esse valor moral. São contra o aborto, são contra os gays. Portanto, há alguma verdade no meio disso. É claro que hoje em dia a situação de gays divide opiniões. Querem, de facto, defender os seus símbolos nacionais, são patriotas, por um lado. Veja agora, por exemplo, o Viktor Orbán, o premier da Hungria. Portanto, planejou o encontro com Vladimir Putin. Está a começar a haver um reposicionamento de alguns países, não em forma de blocos, mas sim em forma de uma nova ideologia. Estamos a ver a Polónia, também está a caminho. Estão dois países, estão dentro da União Europeia, mas que não estão alinhados de forma estratégico-político com a União Europeia. Temos outros que
apesar de parecer estarem alinhados, mas se, o caso da Itália, se a extrema-direita ascender ao poder, também vamos ter um país muito importante, tanto que pode ir à dissidência. Então, e esses países dão-me a impressão que estão na causa russa, aliás, além da Bielorrússia, que de forma clara não é membro da União Europeia, portanto, e não está dentro da política da União Europeia. Então, estes novos blocos, juntando-se à China, temos aqui um novo mapa geopolítico para o futuro, mas, sobretudo, só a China e a Rússia. E a China e a Rússia, eles têm uma ligação, como é que posso dizer, de simbiose. Simbiose por quê? Porque é uma ligação tipo win-win, né? Exato. Há alguns recursos comuns que a China e a Rússia devem partilhar e por isso esta união aqui é quase que natural. E não só a própria a Rússia é uma pequena umbrella para a China por causa da localização geográfica. A China também é um muro de defesa mais a leste para a Rússia. Certo. Então, é um anunciar, quer dizer, Vladimir Putin está a fazer ver o bloco do Ocidente. Olha, não é o único ator, mas sim há uma extensão, porque nós sabemos que a China sempre andou com aquela política de diplomacia silenciosa, né? Não se não mostra o seu vigor em relação àquilo que é o seu plano futuro. Quer dizer, a China faz as coisas acontecer, mas sem a gente esperar. E agora, com a Rússia, isto pode colocar o bloco do Ocidente mais enfraquecido, porque a China também sozinha não vai avançar, tem que ter, tanto parceiros, porque não basta só ter força, é preciso que tu tenhas a tua zona de influência, é preciso que tu tenhas os teus aliados. Então, pode ser uma nova geopolítica que está sendo desenhada para os tempos modernos. Muito bem. Nessas relações, portanto, Matamulano, encontramos a China. Vamos olhar o que é o mapa destes países, em termos daquilo que o mundo considera valores democráticos. Vamos perceber que a China tem a situação que tem, como um regime considerado repressivo. Encontramos Viktor Orbán na Hungria, também com características de anti-direitos humanos, como é apelidado. Encontramos a Síria do Bashar al-Assad, também visto como um país fora do eixo, tanto das democracias de países. E viramos do outro lado, temos o Irão com os ayatollahs, também com uma sua... Quer dizer, esses aliados, essa reconfiguração, e o fato desses países todos que estão a reconfigurar, aparentemente, ter uma linhagem de governação que não respeitam os direitos humanos, é apenas propaganda ou é justamente porque apetece-lhes que assim seja para poderem apresentarem-se no mundo como tal? Bom, quem colocou o rótulo de países que infringem e que atropelam os direitos humanos é o próprio Ocidente, quer dizer, para o seu próprio interesse, porque se olharmos o que está a acontecer dentro da própria União Europeia, dentro dos Estados Unidos da América, veremos que os direitos humanos são atropelados em vezes muito mais do que nos países que acabei de indicar. Agora, por exemplo, podemos olhar para a questão da estatística prisional, por exemplo, quer dizer, os Estados Unidos da América têm, por si só os Estados Unidos da América têm cerca de 35% de prisioneiros do mundo inteiro, todos juntos, não é? Quer dizer, é só um exemplo para isso. Quer dizer, se direitos humanos, a liberdade de expressão. Exato, a liberdade de expressão é um dos pressupostos, quer dizer, dos direitos humanos, não é? E de escolha, por aí fora, faz parte da democracia. Mas temos, por exemplo, veja o que está acontecendo na Áustria, onde a partir desde ontem, quer dizer, a questão da vacina é mandatória. Mas há milhões de austríacos a dizerem que não querem isso. Portanto, tem que ser, a voz não é ouvida. Então, há uma ditadura. Portanto, ocidental, ou ditadura da democracia. Portanto, o que não é
o país ou os líderes que não funcionam, não trabalham de acordo com aquilo que são os preceitos, com aquilo que são as diretivas do Ocidente, são logo rotulados de autoritários, não é? Acredita que o povo russo ama o seu presidente? E vou lhe dizer com conhecimento de causa, pode ter certeza disso, porque se assim não fosse, quer dizer, o Putin não estaria no poder. Não estaria no poder por tanto tempo assim, não estaria no poder e a fazer o que está a fazer. Ele tem um mandato, portanto, a Constituição que foi renovada no ano passado é exemplo disso. Mas portanto, a Constituição foi renovada com uma previsão de deixar o Vladimir Putin até 2036 possivelmente no poder. É que o que está em causa repito, que o que está em causa não é o número de anos que o indivíduo está no poder. Não é? Portanto, não se deve pegar isto como um indicador de existência ou não de democracia, como um indicador de qualidade ou não de gestão do país. Há países que têm há muito mais tempo, quer dizer, aliás, se olharmos para os Estados Unidos da América, troca simplesmente os presidentes, não é? Mas quem realmente governa aquele país é o Senado e o Congresso. Mas se for haver um Senado e um Congresso, está repleto de dinastias. São filhos, são avós, são netos e bisnetos que estão lá. Exato. Portanto, o sistema está lá, continua. O que traz-se cá para fora é, quer dizer, a nova cara. Não é? Por que é que se diz que o próprio Biden está com dificuldades muito sérias em governar, em tomar algumas decisões, porque tem medo do Congresso e do Senado. Os senadores é que colocam quer dizer, a ordem do dia. E porquê? Porque o Senado e o Congresso representam aquilo que são os interesses do grande capital. O Trump caiu mesmo por isso, não é? Porque foi contra aquilo que é o grande capital. Portanto, o presidente não resolve nada nos Estados Unidos da América. Nunca resolveu. Foi um ou outro que tiveram em seu tempo a tal decisão, como Roosevelt, por exemplo, né? teve este privilégio, né? O Reagan. Mas, do modo geral, quem manda não é coisa. Então, a questão da permanência no poder por mais tempo, pelo contrário, sabemos nós que a política gosta e o desenvolvimento gosta de estabilidade. Ok? Então, se o sistema político não é estável, porque os jogadores externos, aos jogadores externos não convém que um país potencialmente concorrente, não é, avance, cresça. Então, existem tecnologias políticas, existem meios, as armas são as ONGs e por aí fora, que são colocadas no país para minar aquilo que é a estabilidade, que é o pressuposto para o progresso desenvolvimento da economia e por aí fora. Portanto, este rótulo de países, digamos, que não respeitam os direitos humanos é falso, ele é mediático, não é? Porque, e mais agora, quando se fala da questão quando o Ushakov diz que espera-se de Pequim, do encontro entre o Putin e Xi Jinping, uma nova arquitetura, por assim dizer, mas é como disse o Nguman, essa arquitetura já se vislumbra. Mas ela não se vislumbra simplesmente porque os dois países, a Rússia e a China, têm costas viradas de um para o outro, quer dizer, assegurar um do outro, não. É mais a principal causa desta união neste momento é a posição comum em termos daquilo que é, vamos lá, que é a não intromissão nos assuntos internos de um do outro, não é? O respeito das posições um do outro, não é? E, quer dizer, aquilo que a Rússia está a pedir, está a exigir do Ocidente, que é não fortificar a defesa de uns a custas de outros. Não é? Isso já está a acontecer. Um exemplo claro, se quisermos, há pouco tempo, há 2, 3 dias, o Conselho de Segurança da ONU, a pedido dos Estados Unidos da América, pediu um encontro, né, em relação à Ucrânia, para que se debatesse o assunto da Ucrânia. Portanto, a Rússia, a China e a Índia votaram contra. Porque aquele encontro, sabia-se que daquele encontro nada mudaria em relação ao assunto da Ucrânia, mas daria o espaço mediático. Okay? Portanto, há aqui uma coisa. O Brasil votou a favor,
portanto, porque o Brasil não é de todo, apesar de ser do BRICS, mas não é de todo independente, por assim dizer. Mas é a questão daquilo que é só a doutrina da política externa. Eu não me intrometo nos assuntos do outro. Cada país é soberano e pode fazer aquilo que quer fazer, que é o que a Rússia e Putin têm sempre reiterado. A Ucrânia pode fazer aquilo que bem entender, mas a Ucrânia, quer dizer, ao entrar na NATO, ela coloca em causa a segurança russa, de veras. Portanto, é por isso que ele questiona-se, onde é que está a política de portas abertas que é propagada pelo Ocidente? Não está escrita em nenhum documento normativo da NATO. Exato. Gabriel, ao longo da semana houve um entrelaçar de telefonemas. O secretário de Relações Exteriores da China ligou para Antony Blinken, nos Estados Unidos. Sim. Depois temos uma situação em que, portanto, Emmanuel Macron disse ter falado com Vladimir Putin. Boris Johnson também entrou em cena. Há um movimento do Ocidente aqui. Erdogan também da Turquia ofereceu-se a mediar, portanto, esta crise, o conflito neste caso, a crise entre os Estados Unidos, aliás, a Rússia e o Ocidente. E a Ucrânia. Não. A Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, que de alguma forma está aí na umbrella do Ocidente. A questão que coloco é o fato de que o levantar de vozes destes países, que tipo de preocupação poderá estar a revelar por parte destes países, que há muito tempo nós não víamos nem sequer a piar e miar, mas agora levantam-se também e querem colocar posição. No passado não era assim. Que mensagem poderá estar a transmitir este fato? Primeiro é preciso ver que Erdogan, de facto, nos últimos anos, ele procurou reposicionar-se politicamente e de forma estratégica. Aliás, a Turquia é uma potência que cresceu aos olhos todos de noite para dia, tanto diversificando a sua economia, tanto dos testes de construção civil até militar. E veja que mesmo a Líbia, quem veio amainar a situação foi a entrada, portanto, da Turquia, que tem muitos interesses econômicos na Líbia, tem muitos investimentos na Líbia. No entanto, a Turquia sente que é uma potência, e não só a própria Turquia, tem a história na Europa, né? Divide a Ásia da Europa, tem uma parte na Ásia, outra na Europa. É um país eurasiático. E foi ali onde se travou a expansão do islamismo. Se não fosse a resistência que houve lá, portanto, acredito que a Europa hoje seria maioritariamente islâmica. Então, é uma potência. A China nós sabemos. E não só, é que aqui há problemas de ordem econômica, né? Esta situação, a levar mais tempo, beneficia alguns e prejudica outros. Os blocos produtores de petróleo, esta querela é benéfica. É só ver as movimentações que o Qatar está a fazer em torno de negociação, ver se, embora o Qatar só fornece, acho que abaixo de 10% do LNG a países europeus, está aí a tentar reposicionar-se. Agora, a Turquia de facto tem a perder com estes conflitos. Com este, ainda é conflito diplomático, mas já tem suas consequências na economia, por causa também das fortes ligações econômicas entre a Rússia e a Turquia. É muito bom que a Rússia esteja estável, os negócios da Rússia estejam a ocorrer devidamente para aquilo que são os interesses da Turquia. E depois, não só, quando olho para a Turquia, é um ator neutro. Quer dizer, a Turquia não está bem, mal, é um elemento intermédio, né? Porque se nós dissermos que há um extremar de posições entre a América e a Rússia, só um elemento neutro é que pode estabelecer aqui uma ponte. Isto é válido em questões diplomáticas. Considera que ele seria um interlocutor válido para as duas posições? Acredito que sim, porque quando entra um indivíduo neutro, né, um elemento neutro, mas que tenha interesses dentro
do processo. Portanto, dá algum tempo quer dizer, os nervos reduzem. Dá para ver o que aconteceu naquela ronda falhada entre a diplomacia americana e russa. Ali foi um extremar de posições, quer dizer, quando cada um saiu dali, nós não sabíamos o que ia acontecer no dia seguinte. Então, é nesse caso que intermediários têm papel, porque serve mais para acalmar, né? E corrigir, às vezes, algumas linguagens um pouco deturpadas podem levar a mais conflito. Agora, em relação à China, a China, neste momento, não vejo um papel relevante, porque a China está com um dossiê de Taiwan com os Estados Unidos, que está a ferver, está em ebulição. Quer dizer, neste momento, nós acompanhamos semana passada, os Estados Unidos estão a mandar material bélico para as Filipinas, está a fazer aqueles exercícios todos, estão-se a instalar bases da NATO na Austrália, e a receber mais equipamento militar. Então, acho que esses dois interlocutores, a conversa, não sei a que porto iria levar. Mas em relação à Turquia, eu acho que é mesmo oportuno. Só um minuto para podermos fechar este tema. Tá bom. Muito rapidamente. A questão, na verdade, no meu ver, segundo os factos, na verdade, é que temos aqui a Inglaterra muito ativa, temos a Turquia muito ativa na questão ucraniana, porque tem problemas muito sérios internamente. A Ucrânia acaba sendo, quer dizer, o barco salva-vidas para todos eles. Portanto, chamar da Turquia um elemento neutro no jogo não convém. Porquê? Porque, primeiro, a Turquia tem... A questão da Crimeia é um assunto muito sério para a Turquia. A Turquia ainda tem a Crimeia como seu território, porque o Império Russo, em seu tempo, tomou a Crimeia da Turquia. E Erdogan, existem documentos, existem mapas de hoje em dia que falam sobre isso. Portanto, a Turquia forneceu drones à Ucrânia, o Bayraktar, anteriormente, e na visita de hoje à Ucrânia, a Turquia predisposta a vender mais drones. Portanto, ela não perde, sai a ganhar, e ao mesmo tempo percebe-se que perde a sua capacidade de interlocutora perante a Rússia. Certo. Tanto que se você está a armar a Ucrânia e se chama parceiro, tanto quer dizer, é parceiro econômico, mas é business como business. Mas em termos de relação, em termos de aliança política, não. Isto não é possível acontecer. Porque a Turquia é parte interessada no conflito russo-ucraniano. Quais seriam, na sua opinião, neste momento, os países que estão moralmente aceitáveis para poderem fazer caso houvesse alguma mediação? Bom, eu penso que não há necessidade de mediação nenhuma, porque a Rússia já colocou muito claramente onde é que está o problema. O problema não está com a Ucrânia, que ela tem repetido várias vezes que o problema não é a Ucrânia, este é um problema secundário. O principal problema tem a ver com garantias de segurança da Rússia. A carta de Istambul, se não me engano, de Atenas, em relação à defesa e segurança na Europa, dizia que, quer dizer, sim, cada país tem direito de fortificar a sua defesa, sem dúvidas. Mas a segunda parte diz que, do mesmo artigo, diz que desde que esta ação não ponha em causa a segurança do outro. Portanto, o que a Rússia propõe é que todos se sentem e que desenhem a segurança europeia de tal maneira que todos saiam, quer dizer, a ganhar. Exato. Ngoman, também por muito pouco tempo, acredita que este diferendo vai se resolver sem a intervenção de terceiros? Refiro-me à NATO e à Rússia, por si só poderão conseguir resolver este assunto? Ou há necessidade da entrada de outros Não, mas se for a acompanhar, a diplomacia norte-americana já remeteu esse caso para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas foi esta semana. Mas houve uma discussão também de lançamento de farpas entre os próprios representantes. Pareceu-me que a coisa também lá não está. O que foi lançado para lá? O que se lançou para o Conselho de Segurança? O assunto da segurança europeia ou o assunto da Ucrânia? É o assunto da Ucrânia. Então, é por isso que apareceu que são coisas diferentes. Sim, mas se for a ver a agenda americana em relação à Ucrânia, que foi lançada para
o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas também sabemos que não haverá solução, porque a própria Rússia é membro permanente, a China é membro permanente, a Índia, não haverá maioria absoluta. A China ainda não, a China, sim. Então, por aí não funciona. Agora, qual outro interlocutor seria? Para intermediar assuntos americanos. Não há interlocutor. Sabem que os americanos deixam-vos falar, pois fazem aquilo que querem fazer. Nós vimos de todas as guerras da invasão do Iraque e, portanto, do Afeganistão, esse assunto passou do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas não houve solução. Agora, nós quando falamos do Erdogan, é muito mais para amainar a linguagem bélica, quer dizer, belicista. Quer dizer, este indivíduo está aqui para vos entreter e vos acalmar na forma como vocês se comunicam. Mas ele está a vender armas. Sim. Agora, em relação ao vender armas para a Ucrânia, é claro que nenhum país vende armas a outro enquanto não tiverem acordos. São acordos já antigos, quer dizer, não é de hoje isso. E muitas das vezes você vê armas a irem para um país. São armas até pagas já há 5 anos atrás, antes desse conflito. Não acredito que neste momento a Ucrânia, sem dinheiro que não tem, esteja a comprar armas. Quer dizer que um pacificador está preocupado em fazer reservas internas para poder aguentar-se em caso de um cerco russo de verdade. Agora, a não ser que haja um outro país a patrocinar isso, mas não estou a ver a Ucrânia neste momento a comprar armamento, porque a Ucrânia está mesmo preocupada com a sua sobrevivência. Esta relação que tem com os Estados Unidos da América recebeu um apoio técnico, militar? Não, é que sabe-se muito bem que a Ucrânia o que pode fazer em caso de ser invadido, é uma resistência de estilo de guerrilha, quer dizer, sabotagem. Não tem uma capacidade militar para fazer frente à Rússia. Não é a Ucrânia que propriamente Putin espera um grande confronto com os países que mas também veja que o próprio Putin não está preocupado em castigar a população ucraniana. Quer dizer, nós até semana passada não tivemos tempo de dizer. É que, por um lado, é preciso ver a ligação da Rússia à Ucrânia. Tem uma ligação umbilical, quer dizer, histórica. A Rússia surge dali, da Ucrânia. Quer dizer, é o que diria, é África do Sul e Suazilândia. Quer dizer, eles têm uma ligação umbilical. Quer dizer, o povo Zulu, o povo Swati é mesmo povo, tem mesmo gente de passagem. Então, eu acho que não tem esta intenção de destruir a Ucrânia, não entendo que a Ucrânia, mas o que me preocupa são questões de segurança. Muito bem. Este tema, como digo sempre, tem muita coisa e o tempo não nos tem ajudado para podermos esvaziar. Esperamos que um dia consigamos esvaziar, mas todas as semanas surgem novos dados e nós vamos trazendo aqui esses novos dados. E com isso nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos com o nosso segundo tema. Até já. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde.
e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Não te pendures na carruagem, nem atravesse sem olhar. Caro cidadão, antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do nosso debate internacional e vamos ao nosso segundo tema. Na semana passada, o Ngoman, estávamos a conversar aqui sobre o golpe de Estado na Guiné, aliás, no Mali, na África Ocidental, mas foi o caso específico, foi Burkina Faso. Burkina Faso, depois Mali. Exatamente. Mali, depois tocámos um pouco Mali nesta região e curiosamente, menos de, portanto, 48 horas depois, sábado, tivemos, o nosso programa passou no sábado, menos de 48 horas depois, tivemos uma situação na Guiné-Bissau de tentativa, agora que é rotulado como tentativa de golpe de Estado. Na verdade, não há muitos dados em relação a estes elementos, só tivemos esta presença do presidente Umaru Sissoko Embalo da Guiné-Bissau, que apareceu e falou desta situação, mas não temos ainda um elemento independente para trazer, indicar, tanto que os rostos que estão por detrás deste golpe não são conhecidos, dessa suposta tentativa de golpe de Estado. A África Ocidental continua sendo um barril de pólvora, Ngoman? Sim. Primeiro porque são Estados muito militarizados, desde as independências da França. São Estados em que vigoraram sistemas militares. Muitos dos presidentes vinham da ala militar e continuaram cercados de tropas de elite. Então percebe-se que mesmo com o início das democracias nos anos 90 não houve uma transição plena mesmo de Estados militarizados para Estados civis. É por isso que mesmo na própria Guiné-Bissau o atual presidente Umaru Sissoko Embalo é um general, quer dizer, é um cientista político, mas é um militar. Mas na reserva, quer dizer, não queremos dizer que alguém militar não pode ser presidente, mas primeiro que vá à reforma, né, que é a reserva, depois pode concorrer como um civil, para evitar situações nefastas. Agora, outra situação estranha da Guiné-Bissau é que os golpes de Estado significam um ataque ao poder, um ataque à ordem constitucional. Então, isto são crimes, são crimes de traição à pátria, alta traição, são crimes tipificamente, quer dizer, dos mais altos que se podem considerar, mas nunca uma investigação. Até hoje não sabemos quem são as pessoas que mataram o Nino Vieira. Onde é que estão essas pessoas?
Portanto, países como Portugal já se ofereceram para fazer uma investigação forense e nunca chega-se a nenhuma conclusão. Dá a impressão que este é um estilo de vida que anima dentro da Guiné-Bissau para as alas que vão se trocando no poder. Mas o certo é que a CDAO está mal. Agora, tem esta batata quente de novo na Guiné-Bissau. Depois da turbulência, aliás, este presidente toma posse em 2019 num hotel. Quer dizer, não foi empossado nem pelo Tribunal Supremo, nem pelo Conselho Constitucional, mas sim tomou posse, alegando que ele ganhou as eleições a Domingos Simões Pereira na segunda volta, depois de Mário Vaz ter caído, aliás, na primeira volta. No entanto, a democracia guinense é sempre frágil. É sempre frágil. E o ano passado, finais do ano passado, 2021, o general Nantan, que é o chefe do Estado-Maior-General, já vinha falando de movimentação de tropas, de que estavam sendo aliciadas com valores monetários para preparar um golpe de Estado, que isso até foi desqualificado, quer dizer, não se tomou a peito, mas afinal de contas era verdade. Agora, há vozes que dizem que é encenação, porque se quisessem matar o presidente, teriam ido atacar o palácio de noite, não teriam atacado o governo todo, mas para todo caso é que houve mortes. Isso, não, isso então não é encenação. Muito bem. Mas foi mesmo uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, Matamulano, Embaló diz que não tem dados, como disse, fala de mortos, mas não fala dos rostos, e no entanto, tem certeza de que estão relacionados este golpe com a questão do tráfico de drogas, dos traficantes de drogas. Qual é a sua avaliação em relação a esta posição que ele tem? Já identificou o problema? Bom, aqui eu ia concordar consigo e concordar com ele a questão do tráfico de drogas. É que temos que assumir uma coisa. E mesmo quando o colega Ngomano diz que ele foi empossado num hotel, não foi ao tribunal, tudo mais, é que isso é lógico para um Estado falhado. Quer dizer, não é nada de novo, é lógico para porque Guiné-Bissau é um Estado falhado já há pelo menos 2 décadas, ou uma década e meia praticamente, vai a isso. Porque foi um Estado tomado pelo tráfico de drogas internacional. Isto não... Portanto, é um ponto de extrema importância para os barões da droga e, como sabemos, são muito poderosos e são capazes de subverter qualquer regime, principalmente, ou qualquer Estado de Direito, e principalmente quando se trata de um Estado que não conseguiu se firmar como tal depois da independência, que é a Guiné-Bissau. Tanto a Guiné-Bissau, na altura, se a memória não me falha, em 2012, por aí, tinha só um barcozinho da guarda costeira, para um país daqueles, né? Quer dizer, digamos, com uma costa, digamos, extensa, quer dizer, um país marítimo. Tanto tem um único barco, tanto não tinha nem sequer base de dados dos criminosos, tem só uma única prisão com uma capacidade de 40, 60 pessoas. Quer dizer, não existe Estado, nunca teve a chance de existir. Então, o que está a acontecer agora, e quando diz que houve uma tentativa falhada, houve uma encenação, não foi de facto, porque eu acho que os barões da droga acharam que aquela força que usaram para este possível ataque fosse suficiente. Portanto, enganaram-se, falharam aí, mas penso que ele não estará a mentir quando diz que 2 ou 3 pessoas dentro da Guiné-Bissau estejam interessadas nisso, porque há muito dinheiro envolvido. Portanto, segundo uma estatística, li uns dados interessantes, que olha, dos 50 mil quilos de cocaína que entrou na Europa em 2019, se não me engano, quer dizer, 30 mil é do circuito guineense. Certo. Então é um porto, quer dizer, é um porto seguro para este assunto. Então é normal que eles queiram perpetuar este estado de coisas. Agora, por que as potências, os países mais digamos, capazes não fazem nada para mudar este estado de coisas? Porque sabes que há incapacidade interna. Então precisa-se de uma força externa, e isso não há dúvidas quanto a isso,
para ajudar um país irmão a erguer-se, não é? Como tal. Que seria a chance que teria a ECOWAS, quer dizer, a CEDEAO. Mas a CEDEAO, como organização regional, também está totalmente desacreditada, porque, quer dizer, é fraca, é fraquíssima mesmo, porque é o quase sexto golpe de Estado que aconteceu, quer dizer, em menos de um ano, quer dizer, isto é muito coisa. Então, as medidas que a CEDEAO toma em termos de embargo de sanções, por exemplo, neste caso do Mali, falamos de Mali, põe mais uma vez a CEDEAO como, quer dizer, é vista como um país, quer dizer, como uma organização, quer dizer, nefasta, uma organização que põe em causa a qualidade de vida das pessoas naquela região. Portanto, na Guiné-Bissau, idem, quer dizer, o apelo da CEDEAO de que se reponha a ordem, bom, não passam de palavras. Porque o que devem haver ações concretas para que aquele país se torne um Estado, não é, normal. Não é? Exato. Matimão está aqui a falar da questão do papel das organizações, das instituições regionais, a CEDEAO. Não vimos aqui também o papel, tanto da União Africana. Da CPLP. Qual é, efetivamente, o papel que estas organizações africanas, principalmente, têm, muitas das vezes, na criação da estabilidade? Por que é que sempre são aqueles comunicados, os meios de condenar? Qual é o papel, efetivamente, que podem desempenhar na pacificação do continente africano? A questão é muito simples. Nós aqui estamos a dizer que a União Africana não está a fazer um papel político dentro do continente. A União Africana já desde anos, quando houve o conflito de Malagasy, Ravalomanana com Jarajualina, portanto, dizia Jarajualina que não, a União Africana é um clube de amigos, chegam lá, tomam um café, conversam, depois vão embora. Na verdade, a União Africana não está a fazer nenhum papel político dentro do continente, como faz, por exemplo, a União Europeia. Veja, a CEDEAO é uma organização econômica regional, não é uma organização militar, não tem mandato militar. Sim. Nada faz não fazer apelos, sanções, não vai fazer trocas comerciais com este país vizinho. E depois, não só, fazendo esse tipo de sanções, como agora com o Burkina Faso, os outros países vizinhos, vamos supor, dizer que não vamos fazer trocas comerciais com a África do Sul. Não é só a África do Sul que é castigado, nós também, países vizinhos, ou o comércio vai ser feito de forma clandestina e isso vai criar surgimento de cartéis, porque quando tu fazes um comércio clandestino, é preciso que haja uma organização criminosa que facilita isso. Então não está a resolver os problemas. Agora, isto já era o tempo da União Africana. A União Africana tem uma força de intervenção, né, que não é a CEDEAO, mas anda muito apática. E depois, não só, tem esta questão de soberania dos países, eu gosto muito disso, mas é preciso que a gente discuta os problemas, porque nós conhecemos os problemas em África. E quando um país está a ter problemas, nós não vamos dizer que não, nós não vamos intervir, não vamos dizer nada, porque eles são soberanos, não. Há problemas. A Guiné-Bissau, as altas individualidades militares são metidas no tráfico de drogas e querem controlar o poder político. Portanto, vimos o Bubu Najuto, era o chefe do Estado-Maior-General das Forças da Marinha. Certo. Da Marinha. Foi preso em águas internacionais por americanos, pela DEA, né, o Departamento de Controle de Drogas norte-americana. Portanto, nas águas de Cabo Verde, portanto, no tráfico de drogas. O Tagmena Awaye, era chefe de Estado-Maior-General, foi colocada uma bomba na sua cadeira, dentro do quartel-general. Isso é inaceitável. Agora, os norte-americanos estão à procura de Antônio Injai, que era o chefe de Estado-Maior-General até 2014. José Mário Vaz conseguiu lhe demitir, mas com o apoio internacional, portanto, dos americanos, porque trata-se de um indivíduo muito poderoso. Quer dizer, temos militares super poderosos
que praticamente mandam dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, agora, em dezembro, se não estou em erro, os americanos dão um prêmio de $5 milhões quem ajudar a capturar Antônio Njai. E veja uma coisa, este presidente, tanto o seu primeiro-ministro, o Nuno Gomes Nabian, são dissidentes todos do PAIGC, né? Outros passaram por Madem 15, que também são outros dissidentes do PAIGC. Todos são militares. E, por coincidência, fizeram ciência política e são militares. Conhecem a ala militar. Quando tomou o poder, este presidente disse que ia reformar as Forças Armadas. Né? E teve essa ajuda de americanos, porque estes poderosos aqui estão a ser perseguidos. Quando alguém está a ser perseguido, está enfraquecido. Então, era uma oportunidade que ele tinha de reformar, de facto, as Forças Armadas. Mas, 1 ano e meio, 2 anos depois, está aqui em vídeo aí, né, bombardear edifícios do governo, em plena sessão do Conselho de Ministros. Isso é inadmissível. E ele diz que prendemos um e outro, não sei o quê. Mas a questão é quem são esses indivíduos. Exato. O que eu acho é que não há interesse de se melhorar, de se mudar o estado de coisas na Guiné-Bissau. Se pegarmos até os próprios americanos, quer dizer, se eles estivessem realmente interessados em colocar ordem ali, sabemos que os americanos não pedem autorização a quem quer que seja. $5 milhões e tudo mais. Olha, vamos voltar para o Afeganistão. Como é que subiu, qual é a percentagem de subida do tráfico de ópio depois dos americanos terem entrado? Portanto, não me surpreende nada se souber que é uma conclusão de que os americanos têm, quer dizer, pode não ser como o governo, mas sabemos que o poder econômico é sempre quem manda lá nos Estados Unidos da América. Portanto, não seria uma teoria de conspiração quer dizer, o envolvimento de altas organizações, não precisa que seja, como acontece nos filmes? Podia ser, mas já aconteceu no passado. A CIA já esteve envolvida em casos de tráfico de drogas na América Latina para financiar as operações clandestinas da CIA. Há documentos que falam sobre isso. Que são documentos que foram declassificados, quer dizer, que podem ser acedidos. Portanto, penso eu que não há vontade porque alguém está a lucrar muito bem com isso. Quer dizer, é um roteiro interessante. No dia em que se fartarem, no dia em que alguém passar a perna ao outro, aí, não é? Atravessar a rua, quer dizer, então penso que colocar-se-á uma ordem na Guiné-Bissau. Por enquanto, está-se a ganhar dinheiro. Exato. São tanto os inputs aqui trazidos pelos nossos analistas de debate internacional. E, falando de ordem, nós vamos seguir esta ordem, que a nossa ordem neste momento é que possamos observar um breve intervalo para regressarmos no terceiro e último bloco do nosso debate internacional deste sábado aqui na FTV. Até já. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você.
Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão, antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta. Muito bem, regressamos para o terceiro e último bloco do nosso debate internacional, depois de termos viajado para o leste europeu, depois tocamos a África Ocidental, saímos para a Europa, portanto, mais ao Ocidente para conversarmos em relação, aliás, na região, em Portugal, portanto, que é uma região aqui que tem laços históricos com Moçambique, portanto, vamos tentar compreender as eleições neste país que colonizou Moçambique e que fala a mesma língua com Moçambique. Portanto, vamos tentar compreender o fato do Partido Socialista Português ter vencido as eleições. Matamulano, há um dado interessante nessas eleições, é o fato de que António Costa venceu as eleições com maioria absoluta. Portanto, números que não têm sido comuns em democracias europeias. Sempre é aquela disputa e pequenos arranjos para poder governar. Desta vez, acredita que a tão almejada estabilidade que António Costa dizia que precisava para poder fazer passar os seus documentos está alcançada? Bom, penso eu que sim, porque eu sou daqueles que defendem a estabilidade. A estabilidade é a condição básica, é sine qua non para que um país possa almejar aquilo que é o seu desenvolvimento, pelo menos, quer dizer, trilhar, começar a ser mais seguro naquilo que são os seus passos de dar. Portanto, eu penso que a vitória do Partido Socialista, quer dizer, é um reflexo daquilo que o Estado já da nação portuguesa. Penso que eles já estão cansados da história das coligações. Não é? Apesar de, na verdade, como o próprio Costa, uma semana antes, tinha dito que já estava preparado para fazer coligações. Ele não contava com uma vitória, com uma tamanha vitória. Portanto, eu penso que, bom, a estabilidade é necessária, já mostrou para o Partido Social já mostrou que conseguiu estabilizar a situação, quer dizer, o Paulo Costa entrou depois da crise das dívidas, não é? Exato. Conseguiu estabilizar a economia e agora daqui a pouco tem mais um tranche para, não é, de 16,6 milhões de dólares e bilhões de euros por gerir. Eu penso que, e mais ainda a questão da pandemia, penso que o povo português já está cansado de ter que gerir a questão da pandemia e depois mais uma crise política no país. Acho que como é que se diz, é um voto, digamos, adiantado que se dá a Mário Costa, sem dúvida, apesar de, sim, ter feito um trabalho aceitável no âmbito da pandemia e da reconvalescência depois
pós-crise. Portanto, é mais ou menos. Exato, para quem estava numa situação em que não conseguiu passar o orçamento, acabou sendo dissolvido o governo por conta deste facto. Exato. E depois não tem sido comum em casos destes, numa eleição. Mas essa é a situação geral das coligações, por isso que as coligações não são. A própria Europa sofre uma crise, a crise atual europeia, está aí a Itália, que está como, quer dizer, a própria Alemanha, então, quer dizer, esta crise das coligações faz com que entrave o desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, o sistema político europeu, quer dizer, ele é uniforme praticamente, ok? É uniforme. E mais ainda, posso adiantar que o que estamos a ver agora, que já não há diferença, na verdade, ideologicamente entre o PSD e o PS, ok? Quer dizer, praticamente sim, eles estão no papel que são de ideologias diferentes, quer dizer, uma esquerda da direita ou esquerda centrista, mas no fundo, no final do dia temos os partidos europeus a implementar uma única ideologia. Qual é? É a da globalização. Muito bem. Portanto, exato. Ngoman, temos aqui, falávamos de partidos de extrema-direita. Curiosamente, Portugal há um partido que saiu quase de nada, de 2 para 12 deputados na Assembleia da República de Portugal, acabou transformando-se na terceira maior partido, aliás, no terceiro maior partido da oposição neste momento. O terceiro maior partido de Portugal, pelo menos nesta legislatura, o Chega, não? Que é o Chega, de André Ventura. André Ventura, curiosamente também, o António Costa disse que está aberto para receber todos os partidos, excetuando o Chega. Qual vai ser o papel do Chega no Parlamento português? O que é que espera? E outra coisa curiosa, antes que responda, é quem são as pessoas que deram este voto de confiança ao Chega? Podemos considerar que o Chega é uma força expressiva em Portugal? Sim. O que tenho a dizer em relação a estas eleições legislativas portuguesas, de facto, mostram que o povo europeu, primeiro, é povo escolarizado. Então, é um povo que entende um pouco da política, porque isso também conta. Aqui em África nós temos o problema de 60% da população ser analfabeta, não percebe nada. Por que estão a votar? Porque às vezes são movidos por inércias. Mas já os portugueses, devido à sua alta taxa de alfabetização, quer dizer, de formação académica, eles sabem o que estão a fazer. António Costa encontrou o país de rastros e conseguiu ter indicadores econômicos favoráveis. Claro, teve que fazer aquela geringonça com o bloco de esquerda e depois não deu certo porque já no orçamento para 2022 o mesmo bloco votou contra. 118 votos foram contra, então ele perdeu. Agora, sobre esta exceção do Partido Chega, e da Iniciativa Liberal, acabo juntando. Iniciativa Liberal, sim. O que é que acontece? É que há uma extensão de partidos de extrema-direita em toda a Europa. E o discurso deste Ventura vai ao encontro daquela camada que acha que a Europa tem que ser de europeus genuínos. Quer dizer, aquelas ideologias todas, é preciso acabar com os males. Nós temos que, de facto, aceitar que parte da Europa moralmente está degradada. O que acontece na Europa, mesmo para nossos países, sobretudo africanos, que são países de modelo copy-paste, estamos a copiar muita coisa errada na Europa, sobretudo a prostituição, o alcoolismo, portanto, coisas que para a nossa sociedade são inaceitáveis. Né? São inaceitáveis. Lá tem a tal liberdade, né? O tal berço da liberdade. Mas também é preciso perceber que a Europa foi construída no tempo da ditadura. Até lá para 1918, 1920, alguns países estavam sob a ditadura. Mesmo para a Rússia, antes da Revolução, estava sob a ditadura do czar. No entanto, aquela infraestrutura toda foi feita na base do sacrifício. E então, esses partidos da extrema-direita
trazem de novo esta ideia de renovar a moral da Europa. São contra a prostituição, são contra estes contravalores europeus todos. Mas quando, por exemplo, André Ventura defende a castração química ou o extermínio de ciganos, considera isto uma reposição da moralidade? O que é gente de extrema-direita? É gente que diz, olha, este território é nosso, nós não queremos... Existe a tal teoria da substituição que anda na Europa. Agora, está a abalar a França também, em que alguns ideólogos acham que este movimento da migração vai substituir o povo genuíno europeu. E isso ganha eco nos jovens que acham que a Europa é deles, devem defender. Então, não é só em Portugal. Portanto, esses partidos, aliás, tanto Polónia, o partido que está no poder, é da extrema-direita. Portanto, Viktor Orbán, premier da Hungria, da extrema-direita. Matteo Salvini, na Itália, que esteve há pouco tempo coligado também no poder, é da extrema-direita. Posso passear. Está o Vox na Espanha, que está com muita força. Então, podemos descrever toda a Europa, a França, agora com este candidato polêmico da extrema-direita também. Então, o Zemmour, sim. No entanto, o Eric Zemmour, neste caso, estamos a voltar para os anos 1920, né? Nós entendemos isso, só que é claro que o mundo marcha para frente. Esses partidos provavelmente vão ter o seu protagonismo, como na França sempre tem tido, mas acreditamos que a Europa vai continuar aquilo que é e vai seguir para frente. Exato. Agora, voltando um pouco para a situação de Portugal, é que essas eleições de facto são sui generis. O próprio António Costa tinha dito que se perde, não vai à geringonça, ele sai, depois mudou um pouco o discurso no meio, mas ganha, portanto, mais deputados. Este chega a sair de era um deputado, que era o próprio André Ventura, sim. Era um deputado que era o próprio André Ventura. Mas desaparece, por exemplo, o CDS-PP. Está com 0 deputados, um partido de 1970 formado que está a concorrer desde a Revolução dos Escravos até hoje, e sempre teve representação há 40 e tal anos. O desaparecimento do Bloco de Esquerda. O próprio Bloco de Esquerda que causou esta situação toda, baixaram de 16, outros para 6, outros para 8, quer dizer, estão mais para trás. O Partido Comunista começamos a perceber. Também teve resultados não tão bons de Jerónimo de Sousa. Sim, o PCP. Eliminaram o PCP já antes de coisa. Também teve uma queda. É claro que ele andou meio doente na campanha, mas não tem nada a ver com isso. Está também para baixo. O PSD, portanto, perdeu assentos no Parlamento. E isto mostra que a Europa precisa de novos partidos. Quer dizer, antes nós dizíamos que isto aqui vai aderir para PSD ou PS. PSD, mas aqui... A tendência é a quebra da bipolarização. Sim. Esta bipolarização pode muito bem, porque esses partidos pequenos começam a ter dezenas de deputados, tem 10, tem 20. Se fazem uma coligação, traz essa ingovernabilidade. Não é porque podem ter maioria absoluta, mas pode surgir aquilo que está acontecendo em toda a Europa, de nenhum partido conseguir por si só avançar. Exato. Já vamos mesmo terminando. Acabou respondendo a uma questão que eu gostaria de colocá-lo, que é o futuro da Europa, neste caso, já acabou vendo que há essa ascendência de pequenos partidos, destes partidos. Mas, Tamulano, acredita que, em pouco tempo mesmo, acredita que com esta configuração estamos a nos aproximar, efetivamente, aquilo que se viveu no mundo em 1930, num espaço temporal? Acredita que nós poderemos regressar a esse período? Não, regressar tenebroso? Não. Regressar não, a gente continua, mas com, quer dizer, é um novo cenário, são novas realidades, novos atores, novas condições, então é uma outra realidade que vamos em frente. Mas a questão que está em causa, eu 3 pontos que eu levantar. Primeiro, dizer que, bom, o que a Europa construiu como infraestrutura, como toda aquela parada toda, não foi graças a custas da ditadura europeia, mas a custa da riqueza africana, graças ao colonialismo. Temos de ser claros quanto a isso. A democracia por si só não construiu, não deu aquilo que tem a Europa. A Europa tem aquilo que tem graças à África. Mas provavelmente referindo-se aos valores democráticos que são muito seculares, muito mais seculares. Não são. Quando é que apareceu a democracia europeia?
não vamos aqui... no século XIX, século então, XX. quer dizer, século XX, por aí, os escravos e tudo mais, quer dizer, isto, como eu digo, há muito cinismo aqui. Procura-se lançar fumaça para os olhos e esquecemos da questão real. O sucesso europeu é, em primeiro lugar, graças à riqueza africana. Temos de estar claros quanto a isso. Agora, em relação ao aparecimento, esse contraste, o surgimento brusco dos partidos da extrema-direita, como eu dizia anteriormente, eu ia dizer, é que os partidos existentes já não são singulares, não têm cara própria. E são partidos de copy-paste. Como estava a dizer, o de esquerda, o de direita, os tradicionais partidos mais famosos, mais populares, eles, querendo como não, têm que seguir uma linha que vem de Bruxelas, têm que seguir uma linha que vem do FMI, o Banco Mundial. Quem dita as políticas públicas, e esta é uma tendência global da uniformização das políticas públicas. Portanto, os discursos dos partidos acabam por perder genuinidade. Então, as pessoas estão à espera de ouvir algo diferente. Porque o PSD, só a sigla que diz PSD, este diz PS, mas se for analisar aquilo que é o seu plano de gestão, o plano de governação, quer dizer, é o mesmo. Mas é o mesmo porquê? Porque existe uma linha global que diz que tem que ser assim, assim e assim. Então, a extrema-direita aparece a dizer exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, que se difere, não é, dos partidos que podemos chamar do mainstream. Tanto mais que o PCP, os comunistas foram eliminados de quase toda a arena política europeia. Porquê? Porque o comunista sempre disse aquilo que, quer dizer, não vai de acordo com o mainstream. Exato. Então, muito bem, vamos ver nos próximos tempos, ainda até hoje não são conhecidas o novo governo em termos de novas caras, mas creio que nos próximos dias vamos tentar analisar quais foram as escolhas de António Costa, que já se reuniu com portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, e que já tem a indicação de poder formar o seu governo, que é uma prática comum, que é uma questão de praxe neste país que é Portugal. Quero agradecer a vossa presença, prezados analistas que puderam estar aqui conosco. Muito obrigado, por estas conversas que têm estado a enriquecer o debate internacional e a movimentar de forma diferente no cenário televisivo moçambicano. Quero agradecer a ti também, prezado internauta, pela sua presença. É um prazer imenso estar consigo. Tenham um bom final de semana. Estamos juntos e até a próxima. Yeah.